Olá, aqui é o Ricardo Cusiol de novo e hoje eu vou fazer uma pergunta para você. Você que trabalha com moldagem de plásticos, principalmente polímeros de engenharia que tem valor agregado mais alto, você tem perdas na sua produção? Por exemplo, peças que saem incompletas, peças que saem fora do dimensional, galho, o famoso galho, né, de alimentação, que você acaba destacando as peças e ele vai como perda, você contabiliza isso como perda. Peças sopradas, peças tridimensionais sopradas, onde você tem as terminações que são aparadas e depois descartadas. Você precisa reduzir custos e matéria-prima, reduzir essas perdas de matéria-prima. Seria um bom ponto para começar? Então hoje eu vou trazer para você 6 dicas para usar material moído, principalmente material moído como esse que eu estou falando, de alto valor agregado, material de engenharia. Tá? 6 dicas de como usar esse material moído com segurança e com qualidade. Legal? Vamos lá então. Primeiro passo, primeira dica que eu vou dar para você para usar material moído. Você tem que saber, tem que internalizar que quantidade não é tão importante quanto qualidade. Normalmente, os meus clientes me perguntam assim, Ricardo, eu preciso usar material moído nessa minha aplicação. Quanto que eu posso usar? Eu estou usando um material XYZ e eu preciso agregar esse material moído. Qual que é a porcentagem que eu posso utilizar? 5, 10, 15, 30%? E eu sempre respondo da mesma forma. A qualidade é mais importante do que a quantidade. Se você souber disso, você já deu um grande passo para usar o material moído com segurança. Tá certo? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se você incorporar um material que esteja contaminado, degradado, com qualquer outro problema, mesmo em pequenas quantidades, é mais prejudicial do que se você usar 50 ou até 100% de um material moído de boa qualidade. Então a primeira coisa que você tem que ter na cabeça é que qualidade é mais importante do que quantidade. No PDF que está junto com esse vídeo, você vai fazer o download desse PDF num link que está aqui perto. Eu trago um pouco mais de detalhes sobre cada um desses itens e principalmente nesse item qualidade versus quantidade, eu trago alguns exemplos para você ver como isso é realmente impactante. O segundo passo, a segunda dica que eu vou dar para você é para garantir essa qualidade do material moído. Ou seja, como é que eu sei que o meu material moído tem boa qualidade? E tudo começa na moagem. A moagem é o primeiro passo para você gerar esse material moído. E aí você tem que ter alguns cuidados para garantir a qualidade. Primeiro cuidado, se possível, utilize uma moagem em circuito fechado no pé da máquina. Isso garante ou evita que o material não vai ficar circulando pela sua fábrica e minimiza a chance de contaminação. Minimiza a chance também de você trocar de material, se enganar e pegar um material errado e misturar ele com material virgem e acabar estragando o seu material virgem. Tá? O material moído no pé da máquina também tem uma outra vantagem. As peças são colocadas no moinho ainda quentes. Então as facas elas têm a tendência de cortar melhor ao invés de quebrar as peças. Como a gente está falando de materiais de engenharia, normalmente esses materiais são muito rígidos. Isso faz com que, se eles estiverem muito frios, as facas, na hora que batem nas peças para serem cortadas, elas não cortam, elas quebram. Isso gera uma quantidade de pó muito grande. E o pó é um problema de qualidade no material moído. Quando ele tem muito pó, esse pó ele gera duas coisas. A primeira, como ele absorve energia térmica muito rápido, ele tem a tendência de queimar na máquina. Isso gera aqueles famosos pontos pretos que você costuma ver nas suas peças. Segundo, esses materiais particulados com granulometria muito pequena, eles absorvem umidade muito rápido. Então, se é um material como os nylons que tem problema de umidade, o pó vai fazer com que esse problema seja ainda mais intensificado. Então, tomar cuidado com o pó. A granulometria ela tem que ser uniforme também, e é isso, a gente controla isso na moagem. Tá? Para controlar isso na moagem, os moinhos mais modernos, eles têm uma tecnologia bem interessante, tanto para controle de pó quanto para controle de granulometria. Mas dos moinhos mais antigos, a forma de você controlar isso daí é usando uma tela, uma peneira, com furos de diâmetro relativamente grande. Pela experiência que a gente tem aí no mercado, diâmetros de 8 milímetros tem um bom resultado. Isso faz com que o material fique menos tempo batendo nas facas do moinho, passe pela peneira rapidamente, gere menos pó e tenha uma granulometria muito próxima da granulometria do material virgem. Então é interessante ter o cuidado com essa peneira, com essa tela que vem abaixo das facas. O ajuste e o afiamento das facas também é importante. Tá? Principalmente se você estiver usando materiais com fibra de vidro, por exemplo, é interessante ter uma faca com ponta de metal duro para aumentar a durabilidade e você não precisar fazer a manutenção dessas facas tão constantemente. Legal?
Então, atenção na moagem, de preferência em ciclo fechado, para ela já retornar para a máquina assim que foi moído. Isso minimiza também o tempo de exposição do material ao ambiente, minimiza o tempo que ele está disponível para pegar a umidade. No caso de materiais higroscópicos também, isso ajuda bastante para você minimizar o tempo de secagem, que a gente vai falar daqui a pouco. Terceiro passo, terceira dica importante é a constância. Apesar da quantidade não ser mais importante do que a qualidade, uma vez que você determinou o percentual que você vai usar de material moído, é importante manter constância. Tá? Se você fica variando toda hora, uma hora eu estou usando 30%, outra hora eu estou usando 20%, o seu processo ele tende a não ser tão estável. Para processos descontínuos, como é o caso da injeção, isso pode acarretar aí, variações, flutuações na dosagem e flutuações no tempo de ciclo, que no fim das contas não uma coisa tão boa de acontecer. Você pode ter variações de qualidade de peça a peça. Num processo contínuo, como é o caso da extrusão, isso é totalmente um problema, porque você pode não conseguir, simplesmente não conseguir estabilizar o processo e inviabilizar a produção das suas peças. Então, constância é o terceiro passo. Quarto passo, quarta dica tem a ver com a secagem, tá? Principalmente para materiais higroscópicos, como é o caso dos nylons ou poliésteres, por exemplo, secagem é muito importante. Então, se você vai usar material moído, tome o cuidado de secar esse material moído nos níveis de umidade recomendados para processo. Tá? O fabricante do material ele tem condições de te indicar qual que é o nível de secagem adequado para os materiais. E o material moído tem o mesmo requisito de secagem dos materiais virgens. Uma coisa que é muito comum acontecer é do material virgem, do material moído ser seco junto com o material virgem e normalmente você acredita que isso já é suficiente. Mas se esse material moído ficou exposto ao ambiente durante muito tempo, ficou no seu estoque durante muito tempo, se você não faz uma moagem direto na pé da máquina em circuito fechado, esse material moído ele pode estar com um nível de umidade inicial muito diferente do material virgem. Isso pode fazer com que você tenha que secar esse material moído durante mais tempo do que o material virgem. Tá? Eu trago alguns exemplos no PDF que está anexo a esse vídeo, com alguns gráficos que mostram o tempo de secagem em função do teor inicial de umidade para um tipo de material específico. Se eu não me engano é o nylon, dá uma olhada lá no PDF. Aí você vai ver o quanto que isso impacta. O que pode acontecer, você secar o material moído junto com o material virgem, o material moído não está bem seco e a hora que você processa esse material, a umidade do material moído acaba estragando todo o seu processo. Então, secagem, atenção com a secagem é muito importante. Sempre recomendo para os meus clientes que tenham um analisador de umidade simples no seu laboratório de controle de qualidade que pode guiar o seu processo de secagem. Antes de misturar o material moído no material virgem, faz uma análise do seu material moído, vê o quanto de umidade ele tem e aí você tem condições de avaliar se ele pode ou não ser seco junto com o material virgem, ou se você vai ter que fazer uma secagem alternativa separada antes da mistura. Terceiro ponto, conheça o material que você está utilizando. Cada material tem a sua particularidade. Tá? Então, alguns materiais que têm cargas especiais, por exemplo, materiais com fibras longas, ou materiais com tipos de reforços diferentes, aditivos, tipo aditivo anti-chama. Tá? Esses materiais, conforme você recicla esses materiais, conforme você moe e reutiliza esses materiais, eles têm a tendência de perder mais propriedades do que materiais convencionais. Tá? O fabricante do material ele tem condições de te dizer o recomendado em termos de quantidade de reprocessamentos que esse material pode sofrer e também do percentual máximo indicado para você ter uma perda de propriedades mínimas. Também no PDF que está anexo a esse vídeo você encontra alguns exemplos de gráficos de perda de propriedade em função da quantidade de material moído e em função da quantidade de vezes que esse material é reprocessado, para você ter uma ideia do quanto que você perde de propriedades. O exemplo também é para nylon com 30% de fibras de vidro. Dá uma olhada lá no PDF, faz o download e estuda isso daí, que tem bastante coisa interessante com relação a conhecer o material. É importante você saber o que você está fazendo, ok? E o sexto passo, finalmente, você precisa checar as especificações. Tá? De nada adianta você ter todo o cuidado com os materiais, saber que a qualidade é mais importante do que a quantidade, tomar os cuidados devidos com a moagem, secar o material direitinho, usar os percentuais adequados, se o seu cliente não permite que você use material moído. Tá? Então é importante você checar as especificações, tanto do seu produto quanto do seu cliente, quanto normas e legislação que regulamenta o produto que você está fabricando.
Alguns produtos, como por exemplo peças de segurança automotivas, elas, por normatização, às vezes até por legislação, elas não podem conter nenhum teor de material moído. E aí, nesses casos, por melhor que seja o seu material, você não pode utilizar. Então é sempre importante checar todas as especificações que regem o seu produto para garantir que você pode usar, e nos percentuais adequados, um material moído e usufruir da redução de custo que isso proporciona. Ok? Bom, essas são as dicas. Espero que tenha contribuído aí com o seu processo. Se ficou alguma coisa que eu não respondi nesse vídeo, que você ainda tem alguma dúvida com relação ao uso de material moído, me manda uma mensagem. Faz um comentário na página, aqui onde você está assistindo o vídeo. Eu respondo para você, ou me manda um e-mail e a gente vai trocando ideias aí a respeito do uso de material moído. Lembre de fazer o download do PDF, clica no link que está junto nesse vídeo aqui, baixa o PDF para você ter esse material de referência, ok? A gente se vê no próximo vídeo. Até lá, um abraço!